Obrigado, Presidente. Boa tarde, Presidente do Parlamento Nacional. Boa tarde, Excelência Ministro de Justiça, Vice-Ministro de Assunto Parlamentar, distinto ou não distinto deputado Ciro. Hoje, no Governo Constitucional apresenta alteração Lei nº 7, 2022. Substância problema, Comissão A, halau na audiência ou entidade Cira. Preocupação, liga ao Serviço do Ministério Público ni. Menos recursos humanos. Sedang que estabelece Procuradoria Recurso. Liga ao kriteria sernebe makagoradau iha Ministério Público. Procurador sernebe mak primeira classe, segunda classe, terceira classe. Preocupa liu iha terceira classe. Nebe mak lei anterior hatur tinang sanolo hakat ba segunda classe. Idane sai preocupação ita hotu. Também mak khaufiar kata ko mudança alteração lei idane ita se harmoniza. Ita se altera artigo nebe mak la pas parte ona la condiciona ho situação serviço procuradoria sirania. Oi how oi teme konaba procuradoria recurso. Idane ita se establece duni. Tempo neba hatur duni mai be la consegue establece tribunal Magistratura Judicial, tambah nemak, Procurador Recurso, itala establece. Haufiar kata quando ita establece Procuradoria Recurso, ex-PJR Sira, ex-Procurador Geral Sira se haloknar iha partai dane. Selai Sira to halo serviço ia partai da nebe. Atu bahalo kenar primeira classe nia, segunda classe nia, ou terceira classe nia. Ex-procurador geral Sira terceira fofata embasira. Halo kenar ba ia procuradoria recurso. Tambah Sira makbele hatang ba hira quando ita establece ona tribunal magistratura judicial. Setelah sira mandato hotu tia, coitado. Bel hili dalang, kole bada kerja, resignandet. Tambah nemak, proposta idane pertinente, aufiar kata kia debata especialidade, ba deputado sirnebe mak ia interesse ho area justiça ita bele kolabora hamutu. Para hadiah lei idane, lawas ba itabot na hira na inolo resilima ya umafuku idane, ba futuro jara samfonia, ba povo Timor-Leste nia. Obrigado. Turma aí for tempo ba seu deputado Joaquim dos Santos. Obrigado, Presidente. Bem-vindo, Senhor Ministro. Colegas deputados, proposta de Lei número 17, quando estava mais Parlamento, o pedido de urgência. Relaciona a nomeação do Procurador-Geral da República. Também ida Dr. Afonso ne mandato atu hotona. Depois a Comissão A declara, apresenta ao Parlamento, kata pedido de urgência lá e também Procurador nomeado.
Então, também procedimentos normais. Nem agora está a discutir. Nebe causa principal atu altera a lei, nem maga atu retan la lei nomeação ba procurador geral também diang lei organização judiciária regras nebe tau nebane rígido liu também atu turi procurador geral né tem que procurador geral da República lá os primeira classe. Então maga rehusu urgente que tatu primeira classe bele tur ia procurador geral da República. Nem primeira ideia nem que o governo russo. Mas causa principal a alteração é os ideias. Causa principal é também incumprimento da lei da organização judiciária, não é que o governo ou a autoridade competente será lá cumprir, inclui o parlamento. Então, aí paralisa a comissão instaladora rua, Ministério Público de Nian ou Ministério Judiciário de Nian. Quer dizer, lei nem foi competência, mas o governo é prazo 24 dias depois e renova 30 dias, lá consegue cumprir na FATI. Então foi prejuízo para o Ministério Público, o Conselho Superior do Ministério Público e o Conselho Superior da Administração Judicial. Então, efeitos nem magné. Lá consegue aplicar, então, e o problema até a nomeação. Também, incumprimento da lei, os órgãos competentes serão. Casos depois, incumprimento da lei, mas causa filafali, a alteração do artigo 77 da Lei Organização do Judiciário do Governo foi apresentada e o Parlamento aprova, relaciona com a nomeação do presidente do Tribunal de Recursos. Portanto, quando altera o artigo 77, a Lei Organização do Judiciário com tempo obrigatório, o governo lá cumpre e o Parlamento lá cumpre na obrigação, Conselho Superior e dificuldade. Então, quando está aprova a saída de tempo obrigatório, então implica a existência de comissão instaladora, o apoio o governo pode instalar tribunal e na Ministério Público ou Judiciário lá. E não é uma causa, mas quando eu sube, não sei da tinha alteração. O problema fundamental hoje também recursos insuficientes. Porque e quando está aprova a lei, a organização do judiciário está prevê que mínimo e o Ministério Público e o Procurador Geral recurso ida, mas standard para ida lá cumprir a obrigação. Tu lei organização judiciária, então ita lá consegue retam, na seja que magistrado ida para tu preencher Procurador Geral tu lei existente. Também não é que o Ministério Público ou o subgoverno altera a lei. É que tudo lá precisa. Se quando está cumpre lei vigentes, a alteração lá precisa. Também é que o senhor deputado Sira altera artigo 300 aditamento 306A, 306B e 306C e 306D, só para também ajusta de problemas de mais incumprimento da lei da organização judiciária. Portanto, a alteração justifica e tem órgão competente ser incompetência a implementar a lei da organização judiciária. Obrigado. Tua irmã, senhora deputada Olinda Guterres. Boa tarde, Sua Excelência, senhora Presidente do Parlamento, no vice, na rua, secretária da mesa, senhor Ministro de Justiça, na comitiva e colegas deputados e deputadas, a minha boa tarde, Baitahoto. Desculpa, antes, o desculpa, tama lei hala não compreende, mas bem, ela compreende e tuan. Cara que bela cimo ou governo lá cimo. Ida, cara qual é né, ida né. E a fula hera liba koto que né, ita halona alteração lei judiciário né, bem, fula hera liba koto que ita halona. Aprova tiana. Agora, ida né precisamente halo
para tu ne condiso ide leire ne bita altera uluk ne condiso ide ne para tu ne bel hala serviço no hodia dene sene condiso malu ide quando altera na ide ne musica altera hawane ide ne dia que cara mas conforme na ilustra mas até va ami tuir be amnia be haun tuir han lasam tuir haunia are ne ide ne le ide ne altera ona ide ne musica hamu tu para ne sene be condiso malu para tu ne serviço be la holais ita lali kene rona maru idene bane lein los se hace ne ulu kita labe altera ulu kita ulu ne ita ota prova te na idene mai tinha prova sala ne yene be ite precisa discutir votare de la dia husi governo se hama qual é sala la voteta ma aula estuda lei deputada sim tina walona tina hito aliás tina hito nebe idane se hodbeira kama me ita hotria foti surata mia ne kargne ora se governo ali calor maita mas ene maioria foti veri então idemos ita tem que for ver para tu né sira os ministérios público para resolver problemas holais la bele tundo sai amena problem sirem la bele bakke se tu que sai ba ne bot sirem da maluga obrigada senhor ministro desculpa cara qual é a senhora presidente do parlamento cara qual é a sala desculpa La INE da qual é a sala, senhora deputada, o que tem a dizer diz. Nebe Icusliu, temos o deputado Patrocínio dos Reis. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente e componente da mesa, colegas deputados, excelência senhor ministro e senhor vice-ministro Assuntos Parlamentares, técnico ciroto público. Boa tarde. Realmente, quando ita hareba ita ni realidade, alteração ne fatin duni para ita tu aprovam. Politicamente, ne fatin tu aprova também, ita ni realidade maka exige duni. Anessa, ita bela ihe opinião contrário, be anessa colega deputado Sira dehan kata alteração ne mai também incumprimento da lei organização judiciária. Hawele dehan contrário katak alteração ne mai tamba e realístico hosse lei organização judiciária rasi mas ao tem que honesto nessa nema ne vemos aprova lei organização judiciária mas ihanemos tem que hau hanoin katak ita tem que ir coragem atu hatete katak buat nebe ulu kita aprova ho ita ne mehi bot mas ita na realidade recomenda buat selu kata kita tem que ajusta fali ho ita na realidade ia insuficiência de recursos humanos ia fatin hotu ne exige ita atu hola solução para instituição serne bele funciona ho dia sela ita tahu buat nebe mehi ne bot tebes mas realidade magne instituição serne la bele funciona. E resuai, por exemplo, procurador Haneba, lá é responsável a tu bele, assume se recognar de halo serviço, também exigência lei nebe la condição realidade nebe ite iha. Ite exige buat nebe pot, mas ite ni realidade magira ne. Ite la precisa moe ba ema ao de hatete yang kata ne ite ni realidade. O que interessa mag vontade do governo na fatin, e coragem para atu promove na fatin dudu na fatin política para hamosu recursos humanos nebe bele prensa ba fatin ser neba requisito ser ne dia mas legislação tem que ajusta a realidade para instituição ser ne bele funciona o de servir público ne selae ite discuti malu de requisitos de lei duba malu Ministério Público também salah halo Ministério Público de hanamila ema adequado tuir lei exige para tal renamba então ele tem que mudar a situação serne nebe ba ami bancada governo nela os buat moeda mas coragem é tu crise avança na fatin tem que altera a tua justa hoita na realidade. Obrigado.
Distintos deputados, ao uso para fotili mandal ida. Selain tal gestão lá de dia que tempo lá de dão. Eu espero que o senhor deputado Saúl é o último. Ita debate generalidade da lei. Tá bem? Nebe, ita to qualia ba nebe e a especialidade se qualia. Eu espero, senhor deputado Antoninho Bianco, este é o último. Feche as inscrições. Senhor deputado Saúl Salvador. Obrigado pelo tempo, Sra. Presidente. Excelentíssima Sra. Presidente do Parlamento Nacional e componente da mesa, Excelência Ministro da Justiça, Vice-Ministro dos Assuntos Parlamentares, caros colegas distintos deputados e deputadas, média e amado povo de Timor-Leste. Em primeiro lugar, aprecio a Comissão A, porque já elaborou o relatório parecer que apresentou pelo Governo. Segundo, agradeço ao Governo sobre a apresentação da proposta de lei, número 17. Subimos hoje a esta tribuna para proceder à apreciação inicial da proposta de lei número 17 para a sexta segunda, que visa introduzir a segunda alteração à lei número 7 para 2022, de 19 de maio, a qual estabelece o Estatuto do Ministério Público da República Democrática de Timor-Leste. Esta iniciativa legislativa surge num momento particularmente relevante em que se impõe fortalecer as instituições da justiça e consolidar o princípio da legalidade, num Estado de direito democrático. Senhor Presidente, o Ministério Público desempenha um papel essencial no nosso ordenamento jurídico. A ele compete a defesa da legalidade democrática, o exercício da ação penal e a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos. Por isso, o seu estatuto jurídico deve refletir os mais altos padrões de independência, responsabilidade e eficiência. A presente proposta de alteração tem como principal objetivo ajustar e aperfeiçoar normas que, na aplicação prática do Estatuto, relevaram fragilidades, omissões ou ambiguidades que exigem correção legislativa. Entre os aspectos centrais desta proposta destacam-se, ponto primeiro, o reforço da autonomia funcional e administrativa do Ministério Público. Segundo, a clarificação das competências e da estrutura hierárquica da Procuradoria-Geral da República. Terceiro, o aperfeiçoamento dos regimes de nomeação, mobilidade e disciplina dos magistrados do Ministério Público. 4. E a harmonização com a Constituição da República e outras leis estruturantes do setor da Justiça. Senhoras e senhores deputados, esta alteração legislativa deve ser analisada com elevado sentido de responsabilidade, garantindo que as soluções propostas se reforcem e não enfraqueçam a credibilidade e a eficácia do Ministério Público. A legislação que aqui apreciamos não é apenas uma questão técnica, ela traduz a nossa visão institucional sobre a justiça e o Estado de Direito. Por isso, manifestamos o nosso apoio à sua aprovação na generalidade, com o compromisso de contribuir em sede de comissão especializada para o seu aperfeiçoamento técnico e jurídico sempre que necessário. Concluindo, Sr. Presidente, a consolidação do Ministério Público como órgão independente, eficaz e respeitado e condição indispensável para o bom funcionamento da nossa democracia. Este Parlamento tem o dever de garantir que o seu estatuto legal esteja à altura dessa missão. Muito obrigado pela vossa atenção. Distintos deputados, o relógio marca 1h10. Eu tenho que pedir autorização a esta distinta plenária. Podemos estender até 1h30, 1h40 para concluirmos?
Muito obrigado. De seguida, o senhor deputado Antoninho Bianco. Obrigado, Sua Excelência o Presidente do Parlamento Nacional e o componente da mesa, Sua Excelência o Ministro da Justiça e Vice-Ministro dos Assuntos Parlamentares, com distintos deputados e distintas deputadas. Depois de ouvir aquele relatório e parecer e a intervenção dos colegas deputados, tenho algumas ideias para expressar relativamente à alteração à lei em vigor. Esta alteração, o objetivo principal, segundo o Ministro da Justiça, para reajustar a estrutura segundo a lei anterior, mas a lei anterior tem aquele conteúdo principal para que qualquer governo tenha capacidade para executar, não é para alterar. O princípio é obrigar o governo para implementar a lei segundo as regras que está previsto. A alteração é em 2021, 2022, mas até que agora o novo governo apreciou com outro pensamento, talvez uma forma de claramente, que posso dizer a incapacidade do governo para implementar a lei em vigor. Para mim é assim. Porque a lei não a lei não é perfeita, mas é certo que a lei obriga qualquer governo para implementar. Questão para preencher as lacunas previstas o governo tem que assumir responsabilidade, esforço para preencher as lacunas dentro da exigência das regras da lei. Por isso, colegas deputados e deputadas da bancada do governo, não é facilmente para apresentar propostas e depois apoiar para alterar a lei em vigor. Para mim não é assim. Para governar tenho capacidade de interpretar e esforço de planear as atividades anuais para preencher as lacunas para envio. Se estamos a tentar para reestruturar a lei em vigor, que a lei em vigor exige para que o governo pense até nível município, instalar tudo. E quando falamos sobre as pessoas, o centro de formação, temos centro de formação, reforçar centro de formação, para anualmente recrutar as pessoas dentro de critérios rigorosos. Se não temos ainda a capacidade dos treinadores ou formadores, podemos apoiar o orçamento para este Ministério, para anualmente, dentro do plano de ação anual, recrutar as pessoas, procurador, até a nível procurador recurso, ou procurador-geral, procurador da República, classe, primeira classe, segunda classe, terceira classe. E é assim mesmo que devia ser, o governo tem que assumir a responsabilidade para executar a lei. Felizmente ou infelizmente, o governo não assumiu a sua responsabilidade, só para facilmente alterar a lei. Significa que vamos a esbanjamento do dinheiro
para alterar uma coisa que anualmente já está pronto, né? 2001, 2003, 2002, até 2005 é o esforço para alterar só. Não é esforço para reforçar ou executar a lei. Pronto, isto é a minha posição como deputado e representante do povo, e o esforço para reforçar não é para alterar uma forma de justificação da capacidade do governo para preencher as regras que estão previstas. De seguida, o seu deputado Natalino dos Santos. Sim, obrigado, senhora Presidente. Boa tarde, Baitavot, mesa e senhor Ministro da Justiça e Vice-Ministro, colega distintos deputados Cira. Interessante Esteves, que primeiro eu quero apreciar o governo, também o governo comprometido com o princípio que ele foca a reforma da justiça. A reforma da justiça também da NEMA que o governo, o Ministério da Justiça, identifica lacunas e leis, organizações judiciárias, organiza importante teves a tu segmentos para processos judiciais. Também da NEMA que está quase 20 anos zona, está funcionamento órgãos judiciários, por exemplo, a tribunais estarem estrutura completa e a primeira instância do Supremo Tribunal de Justiça, embora se algo existe, mas a atribuição da competência. Mas bem, tarefa a componente ida e a procurador da República ita se dá completa. Liu e tarefa se dá procurador da recurso. Também da NEMA que o governo atu mais completa, atu reforça a organização judiciária, tem que contemplar a lei. NEMA iniciativa da NELOS. E também a recata que está lá, vai fatim e a lamentações. Lili o cargo de chefia sira e a procurador sira estabelecido. E a recata lá e a teves. De a procurador ir a lá em funções nessa procurador para depois atender caso dele. Mas bem, vai estabelecer a organização, estrutura aí na mas lá ia lá prense. E também dia que durante a necessidade que a inspetoria inspeciona funcionamentos dos serviços. O ensama que será a promoção para ser na carreira. Hareho questão sirane, mas o Ministério da Justiça, nessa administrador da Justiça, para nhare que precisa de uma alteração, a tu completa organização, a tu completa estrutura judicial, sirane, para a tu responder justiça no povo russo. Também sai tarefa, às vezes casos pendentes casos que tarefa depois de ter tempo prescreve, e o povo sira questiona, e para mim caso não agora tentar questiona. Nela os também de recursos humanos falta de estrutura hierárquica e competência, atribui competência para ser revelado ser nesse serviço. E na também da nehaware que alterações nem pertinentes, atual ajustamento, estrutura nebe para depois ver soluções para problema nebe povo russo. Também povo precisa justiça aí da dia. Nebe haware que Ministério da Justiça ninia ihaduni fatim para toma ita para depois itabela foto decisão política itabela prova do une atubela prenses buat sernebe maka sidau kia e precisa de quadro legal ida assim tira nede maka cara toba colega sira e laos também incumprimentos da lei também lacunas que precisa de ajustamento. Obrigado, senhora Presidente. Senhores deputados, por último vou dar a palavra ao ponto de ordem à deputada Olinda. 1 minuto, senhora deputada. Dia, senhora Presidente, obrigado, Barak. Senhora Presidente, o ponto de ordem, né? E a fonte da semana de Bacoto e da qual a conaba regra e de renene e ta hot se nerona. Agora, how lá do gosta maca, ministro e da tura e tem um e tá até incapacidade. E nem mais lá gosta rona. Ita sili berganti, governo sili berganti, e o oitavo governo se telalo. Mais uma saída quando está o governo e tem oi. Neba usa para o governo, né?
Ministro que está hasa bathroom dia hat qual é corba incapacidade e tá bot bem foto de mal ponto de ordem sai mal dia ponto de ordem para qual é la bela dia lei continua altera vai altera duni quando la dia altera Ita la bela bahatu malu hasa malu incapacidade la tem halau o serviço né halma alteração né sai de mais né o lugar está muito ukune uko didia agora mas de ukuba ukun didia respeito é mas nebe tur é oi la bela tem governo incapacidade la bela la dia kita. Muito obrigado, senhora deputada. Obrigada. How uso ita lalika tersinggung, ema avalia ita é normal, mas a prática é o critério da verdade, nega? Nebe ita larang moras não vale a pena. Nebe distintos deputados, how uso da senhor ministro. Senhor ministro Ronalai, how uso ba senhor ministro a tu responde no contexto da generalidade. Saída maca latama e a generalidade, deixamos para a especialidade, nebe sair tempo para o debate, nebe tempo ao fobetabot, 10 minutos para concluir, por favor. Obrigado, senhora Presidente, mesa, distintos deputados, intervenente Roto, macau respeito ida para ida, governo e a conformidade los para a reinteração política ida neve sistemático, estruturado para a bela solução para a política reforma ninian. Para a crise, vai a actos ototo neve e a omícios que lacunas que irregularidade e tá comprometido para a bela a política reforma idane. Governo e a capacidade de unir. No governo constitucional, o assento parlamentar na bema caíha, a nomeação na bema mais o presidente da República, a confiança o toto na bema primeiro-ministro, o partido sócio e o governo e da nem atribui competência para membro do governo Sira, e a neve Hawatan assume a responsabilidade a tuharé com o setor justiça sempre e a coordenação institucionalmente entre órgão ida e órgão célulo. Kata aqui a capacidade para assumir e a capacidade para a coordenação e a capacidade a reunir a não insira para a correção a lei estruturante neve, se for necessário, para a fortalecer a instituição nenia, crescimento e andamento baoi. Então, lá é a razão para isso até de angkata governo idane, lá é a capacidade, que é incompetente. A colher nesse Timorua, que ao inteira bem e assume a responsabilidade, pelo menos, Timor-Leste nem a restauração nessa independência Estado da independente. Relativamente a alteração da lei da NENIA e a coordenação, o Procurador-Geral da República, reunião e a Conselho Coordenação Setor da Justiça, para que e a Hanoi conhecemos que o ajustamento da lei vigentes, que a lei aplicável, ou de halo ajusta para ter a realidade. E não é governo no governo halo. Também não é, daí é fatim, daí é razão, nessa ministro, para até que no governo lei a capacidade que é incompetente, para aplicação, lei número 7/2022. Lei da NEM mais 90 dias de para a comissão, recrutamento, seleção, atuá-lo no serviço ou de instalação. Culpa nem mais falei no governo constitucional. E artigo 109, lei número 7/2022.
Mas bem, hoje eu halo ponderação ainda mais suaves. Para tu até te dizer que kita buka reforça bamalo e a órgão Estado União para que hare bai lei shirane tuir tem que realístico bela responde doni tani realidade ita reintera itani politik ne bai ne ba abordagem politik ne ita futi ne ba também ne ami husuduni para tu bela halo alteração oi eu temi hela de circunstâncias Haula koe hareba ia questão mais casustics, mas be hau falam hole fuambalo ne be ita reúne vai a circunstância, vai a situação sira vai ter nem medida sira que está to halo. O governo ida ba governo selo, o legislação legislatura ida ba legislatura sira ita produz política legislação no bukuang ida. Mas be dalam Roma artigo ida, artigo selo la coerência entre ida vai ter realidade. Tanto já né ao la bela simo argumento balo o distinto deputado siranian de cada nono governo constitucional a capacidade. Se ao russo, ao foi magmai em 2024. Lei nem até na 2022. Perguntas, no governo ne culpa nem nebe. Mas be, ao até na cada fatina ne casa magna democracia e tem que debate duni para tobele essa conclusão retira e tem dúvida sira prestitua e tem hanoi vai a visão ainda que nós também não a me reinteira presidente comissão nenia relatório o distinto deputado ser no relatório e integralmente ao reinteira nesse ministro totalmente posição política nebe mais senhor deputado Saul, que hoje halo explanação ida e a língua português, neve orienta ida para tabela, hoje sai tabela reita ninia órgão constitucional, órgão neve atu representa legalidade, vai interesse legítimo Estado da ninia para tu halo reestruturação e a nível nacional to iha município sira vai órgão neve le órgão a estrutura estruturante neve merece doni para itato bele constitui e heitania procurador geral da República ni gabinete. Portanto, a cara reinteira ori até kata governo no governo pronto los para to halo implementação vai a lei. Agora no mos vai a lei alterações deve querer que se sofre alteração também doni a razão deve e a exposição motivo da nenia. Portanto, a cara reinteira ori até kata reajusta e a unifate e a qualquer forma saída de ita precisa pondera mas ita iha mos iha paixão honesto e tuan a tu haré que a realidade nebe ita hasoro la bela tau causa vai a funcionamento normal e a instituição Ministério Público. Obrigado, Sr. Presidente. Seria deputado ida pela segunda vez, o deputado Antoninho Bianco. Obrigado. Aurona tia ano ingatak ministro representa no governo ano ingata ame ulu vota na am takamatan. Significa amos defende what nem que los va dizer. Ita vot era de fali alterna não são. Ame defende que what nem que halone é qualquer governo para implementar. Laos ber Hanoi infale imi governo no governo é responsabilidade quando vale. Se a nessa nem vale no que o lugar está saindo nemos qualquer lei nem laos imi altera o que dan. É para cumprir. Qualquer governo do dever para cumprir a lei. Independentemente de atu altera que mas significa amos laos be turno no det e mais vota det. Né nunca ia para fretlin. E tá bota nesse ministro, lá significa lei o lugar a mim mais foi de limandet, a minha discussão obriga qualquer governo a cumprir. Instalação certa, estação instala tribunal a primeira instância, outro Timor Tama, Supremo Tribunal de Justiça a instala, incluindo o Ministério Público, né? Mas a mim dever para atuá-lo para instalação, né? Prestação de serviço a besta que liba povo. Agora então você me altera para dizer fale o lugar hansene circunstância la bela orienta ita mas tem que obrigar ita acesso a circunstância né
Nem uma regra assim, política não é. Lá estamos a nem ita adaptando. Ita obriga e tem que acesso a tua circunstância. Nebe lei, nebe a minha prova, mas a minha discussão. Nem a sema, tu monanca, nem tem que implementar. Que lá é uma altura, não é facilmente. É facilmente para alteração, segundo a exigência, porque circunstância, a capacidade. Recurso humano, mais capacidade de recurso financeiro, mais capacidade de tudo. Nem você, também é que defende, você vê que Laos está sempre atendendo. Nem é que tu faz Laos, a audiência vai te botar lá e a capacidade, mas institucionalmente, se se cai o com, nem tem que cumprir lei, né? Kalau dia lá bele, então altera. Nem é que acontece antes, né? Neve ami uluk den immediate serit atumai ukun tenki bele. Sian sana makal tere de uluk liu ne tribunal ni ne halo dissolve teve comissão da atual preparação e instalação be Supremo Tribunal de Justiça. Nemos a site outro comissão sirei nebe que instala nemos a saiba fali kaktia. Então itabu barte waserne. Tambah nema ka ita desrespeito quando a aspiração nebe que governo ita uluk halo agora altera ne. Nema ko tete losta individual pode ter experiência você mas é questão de decisão política através por lei tiona nema kaudian é uma forma de esvaziamento de dinheiro por causa de uma lei de ita altera da lei. Pronto, ainda nem é que o cara toba ministro, mas bem lá está a capacidade intelectual mesa com isso, mas bem ita tem que cumprir o princípio de lá vele bom carpação de mata ita cara. Obrigado. Senhor deputado, patrocínio dos reis. Obrigado, senhor presidente. Foi uma intervenção mesmo que a carga do apoio tan governo de tete katak legislatura ida ia nini competência pleno para atubele introduz política liuhosi política pública e 37 deputados ihene para atu sustenta política nebe no governo Hanoi katak bele ajusta ho realidade italian para hodi hal reforma do setor justiça não é pelo lori funcionamento instituição siri setor justiça ninian balos. Hau a carga do hatete afirma da lidatan e no governo e a capacidade clean no suficiente a tu halo leitura ba realidade nebe ite iha no busca solução alternativa para sair hosi situação nebe ite iha. Nemaka iha ne me encoraja na fatin governo para depois descobre na fatin lacuna sire ihe enquadramento sir nebe iha para ita hadia para for solução nebe legislatura ida ihe nini competência pleno para depois atu halo iniciativas das leis sira lá depende ba legislatura ida koto. Obrigado. Muito obrigado, distintos deputados. Já damos por terminada, mas dali da tanga o suba distintos deputados. E a página 2 do relatório parecer está ali claro. Em 2021, o Parlamento Nacional aprovou a Lei 25 de 2021, de 2 de dezembro. Nebe está claríssimo, foi aprovado, se foi implementado ou não, houve dificuldades. Nebe, distintos deputados, não é não ou sim, preparamos. Distintos deputados têm o seu argumento no momento exato. Nebe, dali da TAN, muitíssimo obrigado. Distintos deputados, prepara a votação. Quem vota, na generalidade, quem vota a favor, contra, não abstenção. Muito obrigada. Resultado da votação: a favor 41, contra 0, abstenção 14. Por razão da matéria, mesmo que não é senhor presidente da Comissão A ou membros da Comissão A, mesmo que a lei não foi aprovada com pedido de urgência, mas e a prioridade, na badalida tanga a Comissão A, se pode concluir a matéria em curto prazo possível. Muitíssimo obrigado, bom trabalho e muitíssimo obrigado pela colaboração.
dada a hora Sidney. Sr. Ministro, muito obrigado pela participação. Contamos com a sua participação na discussão e votação na especialidade. Muitíssimo obrigado.